Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Estou aqui com a Ana Gláucia. Tudo bem, Ana? Tudo bem, Ná? Tudo certo? Que bom te ter aqui hoje. Obrigada. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada pela oportunidade, Ná. Gente, que bom que vocês estão aí com a gente hoje. Quero agradecer a cada um nessa manhã de sábado que está nos assistindo. Por favor, dê um feedback pra gente se o som tá legal, se tá legal a imagem, tá? Se tá tudo certo. Se não tiver, a gente vai corrigindo, tá bom? Então, eu vou apresentar um pouquinho da Ana. Aliás, eu vou apresentar não, a Ana se apresenta, ela tá aqui. A gente convidou a Ana Gláucia Lima, uma psicóloga maravilhosa, para falar um pouquinho com a gente hoje. Vou deixar ela falar dela. Conta um pouquinho quem é você, para nós. Obrigada, Ná. Eu sou psicóloga em Marília, né? Sou psicóloga clínica. Eu tenho experiência em psicologia hospitalar, mas hoje eu só atuo na clínica. Aí eu fiz especialização em urgência e emergência pela FAMEMA. E estou fazendo especialização em terapia cognitivo-comportamental, que é a minha abordagem, né? Sim. Fiz a formação em terapia cognitivo-processual e eu sou mestre em ensino em saúde também pela FAMEMA. Uau, quanta coisa! Hoje eu estou dando aula na FAEF em Garça também. Nossa, Ana, que legal, que bacana, né? E você atua na clínica e agora na escola, na faculdade, Isso, né? agora na clínica e na faculdade também. E é uma oportunidade que surgiu esse ano, né? Até nessa situação remotamente. E está sendo uma oportunidade bem bacana. E quando eu fiz a residência, que eu estava na FAMEMA, no HC, eu tive a oportunidade de, além de fazer a residência, estar como psicóloga hospitalar lá também. Então também foi uma experiência muito legal, muito interessante. E a residência era em urgência e emergência. Então tem tudo a ver com o que a gente vai falar, né? Porque eu atuava bastante ali no pronto-socorro, no SAMU, no resgate, então tem tudo a ver com todo esse momento de urgência que as pessoas vivenciam, né? Você viu bastante coisa por ali, né? Bastante coisa, né? Faz quanto tempo que você trabalha nessa área como psicóloga? Eu trabalho há 8 anos nessa 8 área, anos. 8 anos. Que bom, Ana, muito bem. O Colégio Absoluto agradece mais uma vez de ter você por aqui. Obrigada. Gostaria de te dar a palavra, te deixar bem à vontade. Vou estar aqui te fazendo algumas perguntas. Daqui a pouco a gente lê as perguntas do pessoal no chat. Fiquem à vontade para perguntar o que vocês quiserem, tá bom? Para Ana. A gente daqui a pouco vai ler e vai responder. Então, fique à vontade, Ana. O tempo é seu. Obrigada, Ana. Bom, a gente ia falar um pouco sobre esse momento que a gente vive, Isso. né, do Setembro Amarelo, que é a prevenção ao suicídio, a valorização da vida, mas a gente precisa falar também sobre os riscos, que é o risco da pessoa se olhar, não estar pronta para entender toda a realidade que ela está vivenciando, as crenças que ela tem sobre ela mesma, sobre os outros, sobre o mundo, e em algum momento ela pensar em tirar a própria vida. Isso não acontece só em setembro, né? Mas instaurou-se, né, setembro, pelo fato de ter sido um momento lá nos anos 90 de um rapaz nos Estados Unidos que tirou a própria vida. E ele tinha um Mustang amarelo, né? E ele gostava muito desse carro. E aí os amigos no velório, eles começaram a distribuir fitinhas amarelas com frases de valorização da vida, né? Por conta de tudo isso que aconteceu. E daí, então, surgiu-se esse movimento de escolher esse setembro, e foi assim, tem o dia certo, que é dia 10 de setembro, né? Escolher setembro para falar um pouquinho sobre isso. Isso não que seja só em setembro, mas Sim. a gente, né, como Outubro Rosa, como Novembro Azul, a gente acaba focando mais nesse assunto. Intensifica as ações, né? Intensificam as ações. Tem muitas pessoas que fazem ações durante todo o ano, mas a gente percebe que as ações são bastante intensificadas. Existe também um contraponto de muitas pessoas que falam, as pessoas só falam sobre isso em setembro, onde já se viu e tal. Existem ações que são feitas, sim. Mas o que acontece? Infelizmente, a gente percebe que a demanda é muito grande para as ações que são feitas, né? Existem políticas públicas, tem a CVV, que também faz parte da política pública, né? Que a pessoa pode ligar 24 horas por dia, 188, e lá tem pessoas especializadas para ajudar. Tem as políticas públicas que estão saindo dentro das unidades de saúde, como rodas de conversa e tudo mais. Só que como a morte, ela já é um assunto que mexe tanto com o ser humano antropologicamente, imagina quando isso acontece de uma forma tão agressiva assim. Então, isso acaba mexendo muito. Então, quando acontece a questão do suicídio, a gente acaba achando
que a gente tem poucas políticas públicas ou pouca ação de prevenção. A gente não tem, a gente está andando junto, mas é que quando acontece fica muito evidente, né? Mas o que a gente precisa falar hoje é que tem muitas pessoas que pensam em suicídio, tem muitas pessoas que se olham e pensam na possibilidade de resolver os seus problemas de uma forma tão reducionista assim. E tem muitas pessoas que não falam sobre isso, porque é um tabu. E o que a gente gostaria é que as pessoas começassem a falar sobre os seus problemas, né? E que nós, enquanto profissionais, ou então enquanto pessoas leigas do senso comum, nós tivéssemos condições de sermos continente, de conter as pessoas nas suas angústias. Não é de resolver os problemas, porque a gente não resolve nem os nossos, né? Às vezes então, é só conter. O que eu faço? Eu quero estar junto com você. Eu quero te ajudar a pensar. Eu quero te ouvir. Muitas vezes falaram para mim, Ana, o que a gente fala, né? Muitas vezes num velório, o que você fala no velório? As coisas que você for falar no velório pode até machucar mais a pessoa que está sofrendo lá. Então, o que a gente faz? A gente abraça, a gente está junto, fala, estou com você aqui para o que você precisar, vamos pensar junto, vamos ficar junto, né? Eu acho que é esse processo que a gente precisa de estar próximo das pessoas que estão em sofrimento, né, Ana? As pessoas tendem hoje a se afastar das pessoas que estão em sofrimento, porque a gente identifica sofrimento, a gente sofre junto, e a gente está numa sociedade extremamente resolutiva, né? Que tudo é num clique, você consegue mudar as coisas, você consegue comprar o que você quiser se você tiver um crédito, você não precisa nem ter o dinheiro, você pode ter o crédito, você consegue comprar. Então as coisas são muito fáceis de se resolver. Agora, quando chega na parte do ser humano, fica difícil de se resolver, e quando a gente não consegue resolver, a gente se esquiva, né? E também é uma sociedade que maquia muito situações, né? Exatamente. Você vê ali um recorte de uma situação dentro de um Instagram, dentro de um Facebook, e acha que a vida daquela pessoa é aquele recorte. E você fala, nossa, a vida dela é maravilhosa e a minha é muito ruim. As pessoas utilizam muitas vezes as redes sociais como uma forma de autoafirmação. Exato. Né? E realmente, às vezes a gente quer estar daquela maneira como a gente coloca ali, que não necessariamente a gente está. Então, são dois movimentos, tanto nós, porque todos nós eu acho que temos redes sociais, tanto nosso, do que eu estou colocando nas redes sociais, quanto do que eu observo nas redes sociais dos outros, né? Existe muita comparação injusta quando a gente começa a comparar a vida do outro com a nossa. Primeiro porque a gente não tem a concreticidade daquela vida, a gente não sabe se aquilo de fato está acontecendo. Segundo que são pessoas diferentes, dinâmicas diferentes, né? Então, eu volto para a sociedade, eu tenho uma crítica muito severa, sabe? A sociedade que também acaba colocando todo ser humano numa linha de produção, né? Todo mundo tem... Gente, é moda, né? Tem a blusa de cachorrinho, tá todo mundo a blusa de cachorrinho. Sim. A blusa de gatinho, tá todo mundo a blusa de gatinho. Então, acabam colocando a gente, e se a gente não se atentar, todos nós entramos nisso, eu também, se a gente não se ligar, coloca a gente nesse movimento. E isso em tudo, em tudo. E o suicídio, ele acaba sendo também um movimento. Porque imagina, né, um adolescente que acaba entendendo que essa é uma forma dele resolver um problema, o quanto também que essa situação que ele vivencia acaba respingando em outros adolescentes. Exato. Né? Então tudo acaba sendo um grupo, né? A força do grupo dentro desse contexto. Né? E você falou uma coisa muito importante, Ana, que é o que dizer para pessoas que estão sofrendo. Né? Acolher essas pessoas, mas como acolher? Às vezes a minha forma de acolher, será que é uma forma de acolher correta? Eu acho que muitas pessoas se perguntam isso. Quando alguém chega para mim e diz, eu tô sofrendo, eu tô triste, eu penso em pôr fim na minha vida, o que eu devo responder para essa pessoa? Pois é, né? Eu saio correndo, né? Não escuto. Não sou psicólogo, né? Mas não necessariamente só psicólogo, então, né? Uma coisa interessante você disse, não sou psicólogo. Muitas pessoas dizem assim, então... Procura a Ana, te dou o telefone. Te dou o telefone. Mas também isso é um afastamento, né? Exatamente. Isso também é uma forma de invalidar o que ele está te dizendo, porque procura a Ana, eu não posso resolver o seu problema e também não tenho tempo para te ouvir. Eu não quero, né? Eu não quero. O acolhimento, o conceito de acolhimento, ele não é só do profissional de saúde mental. Né? Quando você vai num pronto-socorro ou numa UPA, tem lá a salinha de acolhimento, que é o primeiro contato que você faz com as pessoas que vão te atender. Se você vai numa loja, a pessoa que vai fazer o primeiro contato, ela também te acolhe com um sorriso. Você vai falar assim, o que você quer? Quer comprar o que aqui?
Ela não está te acolhendo. Exato. Então, o acolhimento, ele é um conceito de você abrir as portas para o outro. É como se estivesse dando um abraço com o seu sorriso, um abraço com a sua fala. O que eu falo se uma pessoa fala assim, Ana, eu quero morrer, eu quero tirar minha vida? Eu posso falar assim, olha, o que está acontecendo com você? Será que eu posso te ajudar? Eu posso te ouvir? Será que você pode desabafar comigo? Porque, gente, o falar é organizador. Exato. A pessoa se ouve quando ela fala. Às vezes ela precisa só de um momento de fala. Às vezes a pessoa não está com ideação suicida, não é um potencial suicida e fala de se matar. Está num momento desesperado, era melhor não estar aqui. Mas ela não é um potencial suicida, isso os profissionais de saúde precisam avaliar, né? Mas ela não é, ela só precisa de um momento que alguém a escute, que alguém sente e tome um café com ela, né? E muitas vezes a gente se afasta e se esquiva porque a gente acha que a gente não tem condições de resolver o problema do outro. E a gente não vai resolver o problema do outro, a gente só vai compartilhar. É compartilhamento de problemas, de situações. Então eu penso que todos nós, estamos muito focados em outras coisas, estamos deixando os seres humanos de lado, estamos nos deixando de lado. Então acho que a gente tem que voltar um pouquinho e começar a compartilhar mais, sabe o chá das 5 que antigamente tinha? Compartilhar mais. O compartilhamento, ele é muito organizador. Ana, mas tem uma pessoa com uma ideia fixa, o que eu faço? Leva ela para minha casa? Não, você conversa com ela, tenta entender o que está acontecendo. Muitas vezes a gente não vai saber o que fazer, eu acompanho você até um médico. Isso. Eu acompanho você até a UPA. O acompanhamento, né? Eu levo você, eu estou com você. Eu não sei o que eu faço, eu não sei como que eu resolvo esse problema, sei lá. A pessoa perdeu o emprego, perdeu a mãe e não consegue viver sem a mãe e pensa que quer ir embora junto com a mãe. Muitas vezes a gente não sabe o que fazer com isso. Não, eu vou com você até o Hospital das Clínicas de Marília, que tem um psiquiatra de plantão lá. Então, conduzir e não falar assim, vai lá. Porque primeiro que você está se esquivando do problema, você está dizendo que você não se importa com aquela pessoa, está dizendo que não tem uma solução para aquela pessoa. Então, acaba que responsabiliza mais, culpa mais a pessoa. Né? Então, eu acho que um dos movimentos interessantes é esse, de fazer isso, né? Quer dizer, e tem um outro, né? Sem julgar, né? Sem julgar. E tem um outro, né? O famoso, quem quer fazer não fala, né? Exatamente. Assim, Se está ameaçando, não vai fazer, tá ameaçando né? demais e tudo mais. Gente, quem somos nós para julgar, né? Porque imagina, quando eu estava no PA da Zona Norte, em Marília, vinha uma mulher toda noite. Toda noite ela passava lá com uma dor em algum lugar. Então, ela virou até chacota, às vezes falando assim, e agora vai ser a dor aonde, será? Porque ontem foi na cabeça. Então, imagina que, se essa mulher, tudo bem, ela podia realmente estar chamando atenção, ela podia estar querendo atenção, às vezes estava melhor lá do que na casa dela, né? Mas se ela estivesse bem emocionalmente, ela não estaria em casa, com os amigos, passeando, ela não estaria ali no ambiente de doença, a ponto de pegar a doença também, numa espera de 4 horas na sala de espera, porque não era uma questão de urgência. Então, a pessoa também está em sofrimento. Sim. A pessoa que fala, a pessoa que não está bem, a pessoa que acaba sendo bastante recorrente nisso, ela está em sofrimento. Independente de qualquer coisa. Se ela queria fazer alguma coisa, ela não tinha tomado 3 de pirona. Gente, pelo amor de Deus. Se ela fez isso, é porque ela está em sofrimento, independente do fim que vai dar. Ana, isso. Tem um outro mito que fala assim, o suicida ele só quer chamar atenção. Sim, todo suicida quer chamar atenção. Concordo com isso, mas não é só. Ele quer chamar atenção porque ele está sofrendo. Por que ele quer fazer isso? E por que ele está querendo chamar atenção? É isso que é o importante. Sim, é fato que ele quer chamar atenção. Esses dias eu escutei uma entrevista de um bombeiro. E ele estava dizendo o seguinte, que muitas vezes ele vai socorrer algumas pessoas tentando suicídio em lugares públicos, como pular de algum prédio ou algum lugar assim. E as pessoas falam assim, pula logo daí. Gente, olha isso. Deixa de bobagem, tratando aquilo como se fosse uma besteira. Então ele fala assim, que muitas pessoas acham que isso é só uma vontade de chamar atenção. Ele fala, sim, foi aí que ele disse isso e eu acho que me marcou. Sim, ele quer chamar atenção, mas por que ele está fazendo isso? Ele quer chamar atenção para quê? Né? Qual é a dor que está movimentando ele? Que é isso que você está dizendo. Porque uma pessoa que está bem emocionalmente não vai chamar atenção ela não precisa. desta forma. Ela está né? com as suas necessidades emocionais
que nós temos necessidades emocionais, né? Então, satisfeitas. Exato. Então, nós temos a necessidade de ser amado, ser valorizado e ser amparado. Quando nós não temos essas necessidades satisfeitas, ou quando nós não entendemos, muitas vezes é uma questão até que precisa de terapia para a própria pessoa entender, né? Porque tem muitas linguagens aí de amor e tudo mais, a gente acaba perdendo o sentido de vida. Se eu não me sinto amparado, valorizado ou amado, eu perco o sentido de vida. E aí está o problema. Porque perder o sentido de vida, as coisas ficarem cinzas, é uma porta aberta para a possibilidade de... Ah, Ana, a pessoa vai se matar? Não sei. Mas é uma porta aberta para um sofrimento maior. Né? Os alunos da faculdade, a gente comentou sobre isso. Ana, um paciente que faz isso, ele vai se matar? Não sei, gente. Porque se eu soubesse, né? Sim. Nossa, a Vamos gente pegar já esse. segurava, né? Não sei, mas que a pessoa está em sofrimento, está. E também não vale a pena viver a vida em sofrimento. Não. Ah, não, ele não vai se matar, então tá tudo bem. Não, não vale a pena viver em sofrimento. Precisa viver uma vida abundante, uma vida feliz, né? Então, é interessante mesmo quando a gente, até as pessoas que estão nos ouvindo e se olharem, né? Será que eu estou me sentindo amado, valorizado, amparado? Será que eu estou fazendo isso com os meus filhos? Será que eu estou fazendo isso com a minha família? No que será que eu estou errando? Né? No que será que eu preciso melhorar nesse sentido, né? Mas você falou em riscos. Quem sofre mais riscos, estatisticamente falando? Estatisticamente falando, são as pessoas de 15 a 29 anos. São as pessoas que têm mais dados de suicídio, né, de ato consumado. Tem um dado que a CVV, ela diz que 70% das pessoas que ela atende estão abaixo de 30 anos. Nossa. Então aí é incongruente, né? Porque aí é no ápice, no auge da vida. E por que as pessoas, no auge da vida, né, quando tem energia, e quando a gente pensa, né, que as pessoas estão lá conquistando as coisas, elas se acometem de tanto sofrimento. O que está acontecendo, né? O que tem de mundo interno, errado assim, distorcido, e de mundo externo também. O que a sociedade, muitas vezes, tem de corresponsabilização nesse sofrimento. Porque o suicida, ele tem o seu sofrimento, mas todos nós temos uma parte de corresponsabilização. Porque é como uma comunicação. Quando eu estou me comunicando com você, as pessoas acham que comunicar é falar. Não importa se você vai entender ou não. Não, comunicação é responsabilidade. Porque eu preciso me comunicar e depois eu preciso de um feedback para ver se você entendeu o que eu estou dizendo. Não, então eu volto. Eu preciso voltar, porque comunicação não é informação, só informar. É um diálogo, é um movimento. Então, nós temos nossas corresponsabilidades em tudo. Ah, o meu filho está rebelde em casa. O meu filho... Temos corresponsabilidades. Não é uma responsabilidade só da mãe, só do pai ou só do filho. É de todo um conjunto. Ah, eu tenho um membro da minha família que está em tentativa de suicídio. Tá, o que será que também o nosso ambiente proporciona? O que será que a gente pode mudar no nosso ambiente para tentar ajudá-lo? Porque muitas pessoas falam assim, ele está com um problema, ele precisa fazer terapia, ele precisa de psiquiatra, ele precisa internar. Tá, mas o que a minha vida ou os meus posicionamentos potencializam também isso? Minimizam também, invalidam o sentimento dele. Porque toda vez que eu falo para uma pessoa que, pelo amor de Deus, você quer se matar de novo? Nossa, que saco. Eu tô invalidando o sentimento. Existe também aquela fala assim, mas tudo que acontece, você diz isso, né? Para tudo você tem essa solução? Sim, para tudo ele tem essa solução. Vocês conhecem alguns mitos aí de suicídio? Conta pra gente. Falas assim que vocês já ouviram. Coloca aí no chat que a gente vai ler daqui a pouco, ver se vocês conhecem aí. A gente tem toda essa corresponsabilização, porque a família é uma dinâmica, não são pessoas que dividem despesas e vivem juntas. Exato. É toda uma dinâmica, né? Então, quando uma pessoa se suicida, existe todo um sofrimento em volta, na família e em todo o ambiente que essa pessoa percorria, né? Por isso que tem muitos estudos que falam da pós-venção. Depois que o paciente, depois que a pessoa suicida, como que fica a família? Como que fica o emocional dessas pessoas? Tem até uma história de que foi uma coisa geracional. Uma pessoa se suicidou, depois o filho, chegou 4 gerações de suicídio. Como um comportamento aprendido, como uma reprodução de comportamento. Então, existe todo um sofrimento muito complexo e muito ampliado para a gente olhar para o potencial suicida e falar, nossa, você é o problema.
é a gente reduzir muito, né? Na verdade, o suicídio, ele é algo que tem muitos fatores, ele é multifatorial, né? Exatamente. Não dá pra gente minimizar e dizer, ah, foi por isso. Geralmente, quando acontece um suicídio, as pessoas têm uma curiosidade. Por que ele fez isso? Deixou alguma carta? Deixou alguma carta? É a primeira pergunta que a gente faz. A primeira pergunta, né? que a gente precisa colocar a culpa em alguém, né, gente? Tem que ter culpado e tem que ter motivo. Tem. Né? Senão, suicida que não deixa carta, as pessoas ficam muito nervosas. É. Então, busca-se essa explicação. E aí, nessa explicação, você vai buscar um motivo. Ah, então terminou com o marido, ou perdeu o emprego, estava com dívida, pronto, é esse o motivo. Será que é só esse o motivo? Pois é. Não, nós precisamos ter algo assim, né? E quando a gente acha bem o conceito de bode expiatório, quando a gente acha uma situação, pronto, é aquilo e acabou. Ai, tá vendo? Era isso. Puxa vida, agora vamos para a próxima Realmente, situação. difícil enfrentar, difícil, né? Tal. A gente precisa disso por quê? Porque se a gente olhar a situação, a gente vai se responsabilizar um pouco também. Entendi. E a gente não quer. Porque não tenho responsabilidade nisso. Mas nós temos, enquanto sociedade, né, Ná? Se a gente olhar, não é nem enquanto família, enquanto sociedade nós temos responsabilidades. Né? Os nossos governantes têm responsabilidades nisso. Existem várias políticas públicas, inclusive nas passarelas, quando eles começam a fechar as passarelas para evitar que as pessoas pulem. Então, tem vários movimentos que vão acontecendo para ajudar nesse processo e nesse fenômeno, que é um fenômeno de comunicação. Quando a pessoa se suicida, ela está comunicando. Assim, gente, tá ruim. As coisas não estão bem. E se vocês continuarem dessa forma, as coisas vão continuar piorando. E eu penso suicídio de duas formas. Eu penso também que a impulsividade hoje também ela faz com que as pessoas cometam suicídio. Porque antigamente a gente estudava só como um processo. Que a pessoa não vinha bem por psicopatologias, por dinâmica familiar e tudo mais. Ela vinha nesse processo mais difícil, mais distímico mesmo. E ela começava com ideação, tentativas como forma de aproximação ao suicídio e acabava com o ato consumado. Então, você entendia, você olhava aquela pessoa, você falava, se a gente não cuidar, vai acontecer isso. E hoje você está numa roda, uma pessoa se suicidou. Como assim suicidou? Não teve esse processo. Não teve esse processo, mas a família era boa. Mas não perdeu ninguém. Nossa, mas brigou com uma namorada que fazia 2 meses que estava namorando, mas como assim? Por conta da impulsividade. Às vezes a pessoa tem todo um processo mesmo que ela não deixa perceber, né? Já tem aí uma psicopatologia instalada que a gente não percebe, que ninguém né, teve esse olhar mais clínico, mas a impulsividade também. Assim, como nós temos uma sociedade extremamente imediatista, onde a felicidade está ali num clique, quando a pessoa percebe que a felicidade que ela idealizou não está mais, pronto, ela resolve de uma forma dicotômica. Do outro jeito, se eu não posso estar assim, então eu vou estar assado. E aí ela tenta suicídio. Tem a ver com a forma que nós temos vivido e crescido? Eu acredito que sim. Eu acho que nós temos, de fato, vivenciado uma sociedade extremamente capitalista, com as coisas na nossa mão, na nossa hora, num clique mesmo, e muito individualistas, né? É até interessante a gente falar para os pais que nós precisamos gratificar e frustrar os nossos filhos. Então nós precisamos cuidar, a gente precisa realmente inserir valores de amor, de amparo e tudo mais. A gente precisa fazer isso com a criança, precisa trabalhar a autoestima da criança, mostrar que a criança é importante, desde pequenininha, para cuidar da autoestima dela. Só que nós precisamos falar não para as crianças. Por quê? Porque a gente tem o ego inflado e a gente quer ser o rei? Não. Porque a gente tem que proporcionar que a criança vivencie uma dor do não num ambiente de casa, num ambiente estruturado, num ambiente que está protegido. Que ela vai vivenciar não. Se ela nunca vivenciar não, e não assim, o não assim, você não vai jogar bola agora, você vai... Não, importantes. É importante você dizer quais não a gente tem que dizer. Porque eu escuto muito isso, né? A gente tem que dizer não pro nosso filho, mas eu digo não pro meu filho. Eu falei para ele que ele não podia andar de bicicleta, que ele não podia jogar bola, mas não é esse não que a gente está se referindo. São nãos importantes, né? São nãos importantes para ele, nãos de formação. Olha, você não pode ter esse tipo de comportamento. Esse comportamento que você tem, acontece isso. A gente vai precisar mudar a regra de casa, sabe? Não é assim, você não vai jogar bola, vai ficar 2 horas sem videogame. Ele vai ficar com o celular.
entendeu? Ele vai ficar com o Xbox. Existe também, assim, a criança às vezes paga o preço, né? Então é só 2 horas que eu fico sem videogame, então tudo bem. Eu ouvi uma criança um dia falando assim, ai, Ana, depois que eu fiz tal coisa, eu tinha certeza que ia falar na minha orelha 3 horas. Ah, mas depois que fala, depois fica tudo bem. Eu falei, meu Deus do céu. Ana, também vejo muito, nós pais, falo nós porque eu também sou mãe, e o quanto às vezes a gente ama os nossos filhos, mas a gente fica tentando que eles nos amem. Uhum. E aí nessa busca de que eles nos amem, a gente às vezes mais agrada e tem muito medo de frustrar. Exatamente. Porque se eu frustrar, ele não vai me amar. Uhum. Porque eu não estou em casa, eu estou trabalhando, eu não estou o tempo todo. Então eu começo a permitir. E aí nessa permissão, eles vão crescendo e eles não vão se frustrando. E quando chegam numa idade mais de adolescência, né? Que é talvez uma idade onde os hormônios estão aí a toda e um desenvolvimento mais acelerado, vem toda essa confusão, porque limite é amor, não é? Exatamente. Se eu sei que alguém cuida de mim e me protege, eu tô me sentindo segura. Exatamente. E aí a gente tem que trabalhar a nossa visão enquanto pais também, né? Se eu tenho essa dificuldade, se eu tenho essa culpa toda, a gente precisa cuidar disso. Uhum. E precisa entender se realmente, de fato, está valendo a pena uma coisa ou outra, se eu consigo organizar os meus horários, organizar a minha vida para eu me sentir melhor em, sei lá, 2 horas, 3 horas no final de semana com meu filho exclusivamente. É uma questão de organização mesmo, porque é muito difícil a vida hoje, né? Todo mundo tem que sair para trabalhar, não tem jeito. A gente precisa sobreviver, né? E aí os pais se sentem culpados. E eu sempre digo para os pais, eu acho que não é a quantidade de horário e o exclusivamente em casa 24 horas. É que quando você se dispõe a estar com seu filho, você está com seu filho. A gente fala para as crianças tirarem o celular da mão, mas a gente também não tira, né? Então a gente está sempre fazendo uma coisa ou outra, a gente está sempre querendo trabalhar aqui, ali, e às vezes a gente acaba tendo problemas de priorizar as coisas. Então quando a gente prioriza e a gente organiza, é como a gente faz uma planilha. Quando você pega suas contas e organiza tudo, você sabe onde está o gargalo, você sabe onde está o problema. Então também na nossa vida, os nossos problemas, tudo, uma questão de organização, de você conseguir visualizar onde que estão as possibilidades de mudança ou de um almoço diferente que você faz com seu filho, sabe? Que já vai te deixar melhor nessa questão de relação com ele e ele também, né? Porque é muito fácil a gente virar para o pai e para a mãe e falar assim, ai mãe, eu acho que você não pode trabalhar fora, você ficar direto em casa com seu filho. É o mesmo problema da gente resolver problemas complexos com uma situação extremamente simples e reducionista. Não é por aí. Não é por aí. Não é por aí. A gente cria outros problemas. Né? Então, é a gente visualizar e ver o que a gente consegue mudar dentro da nossa dinâmica, que a sua é uma, a minha é outra, de quem está assistindo é outra. Não existe fórmula mágica. Eu acho que a única fórmula mágica que existe é a gente parar um pouco, respirar e conversar mais. É conversar mais. Conversar o quê? Conversar. Como que você está? Como foi seu dia? Me conta alguma coisa que aconteceu na escola hoje, filho. Ai, mãe, que saco, não aconteceu nada. Mas alguma coisa. Ai, tá bom, o professor de matemática lá deu um problema difícil. Pronto, você está começando uma conversa com ele. Porque muitas vezes o filho chega na nossa casa e já vai almoçar, vai fazer, a gente nem sabe, nem percebe se ele está triste ou se ele não está, porque não dá tempo. E agora que a gente está todo mundo em casa, a gente precisa aproveitar. Aproveitar, né? Para conversar mais. Aproveitar para conversar mais. E a gente sabe também que a questão de estarmos em casa acaba para umas pessoas ser uma questão positiva, para outras é mais sobrecarga ainda. Então a gente tem que sempre entender dentro da nossa dinâmica, né? Muitas pessoas falam, nossa, você fala que não tinha tempo e agora você tem tempo, você está em casa. Gente, eu acho que deve dar uma raiva nas pessoas. Porque a gente não tem tempo, a gente está com um monte de coisa para fazer em casa, né? Então cada um tem a sua dinâmica aí para trabalhar, cada um tem a sua dinâmica para resolver os seus problemas. Mas eu penso que nós precisamos conversar mais, sim. Fazer rodas de conversa dentro de casa. O pessoal está comentando bastante aqui. Olha. É isso mesmo. Ó, o professor Fernando é o professor que dá problema difícil, viu? De matemática. Ele que deixa os alunos aqui nervosos. Ele falou que ele leu no livro do Augusto Cury que o suicídio normalmente ocorre quando a pessoa... Peraí, deixa eu tirar o som aqui. Quando a pessoa
não suporta mais uma dor emocional e quer eliminar essa dor, Exatamente. né? E aí ela acaba tirando a própria vida. E aí ele entende que a pessoa não deseja a morte, mas ela quer acabar com a dor. Com a dor. Né? A Raquel falou que a gente pode acolher e acompanhar, que não estamos preparados para lidar com as situações, mas podemos estender a mão, independente de qualquer situação. A gente não precisa resolver problemas, porque a gente não consegue. Nem na terapia a gente consegue, nem no setting terapêutico. Às vezes o paciente fala uma coisa para você, que você fala, meu Deus. Aí você fala, paciente, eu tô aqui, vamos pensar junto, vamos caminhar. Né? É isso aí. Então eles falaram aqui, ó, a Cecília falou que eu poderia ter dado atenção, deu sinais e eu não percebi, de pessoas que já cometeram suicídio, e ela, né, tem essas frases aí que a gente perguntou. Deixa eu dar uma atualizada, ver se aparece mais aqui. Isso aí. A Raquel disse que precisamos fazer muitos cafés. E a Teacher Lê falou que precisamos de diálogo, né? É isso aí. A gente precisa desse tempo. Precisa mesmo. O Zé Carlos perguntou que, segundo uma pesquisa, 85%, o Zé Carlos é o nosso coordenador do ensino médio, tá? 85% dos suicídios estão relacionados ao alcoolismo. Isso é verdadeiro, e também citam outros fatores como droga, depressão, ansiedade. Tem um estudo que fala que 97% das pessoas que cometem o suicídio, elas tinham psicopatologias instaladas. Entendi. Né? 97%. Agora, assim, eu não saberia dizer se 85% tem esse problema com álcool, mas que tem psicopatologias instaladas sim. Temos aí 3%, entre 95% e 97%, temos 3%, 5% de pessoas que talvez elas entram nos casos de impulsividade, ou nos casos que não tem uma psicopatologia, mas tem uma dinâmica difícil, porque nem todo mundo que sofre tem psicopatologia. Sim. Né? Todo mundo que está sofrendo está depressão. Senão a gente começa a psicopatologizar todo mundo, rotular todo mundo. Não, eu tenho sofrimento, mas eu não tenho uma psicopatologia. Eu tenho uma psicopatologia tratada e não estou em sofrimento. Então tem várias configurações. Sim. Né? Mas sim, estudos falam que as pessoas que têm uma psicopatologia, elas têm a maior tendência ao suicídio, sim. E aí entra, assim, em depressão, que está no auge, depressão e ansiedade. Né, que as pessoas estão apresentando mais, e dizem que o pós-pandemia a gente precisa ficar muito atento à depressão e ansiedade, mas muito. Que já está tendo, né? As pessoas já estão mostrando que elas não estão bem por conta de todo o home office, por conta de toda essa privação que a gente está vivenciando. Mas sim, tem as psicopatologias instaladas, viu, Ná? Entendi. Olha, o professor Rafael perguntou, será que o estilo de vida atual que valoriza muito o material, deixando de lado valores espirituais, piora a nossa saúde mental por conta das frustrações? Um dos fatores de proteção, a gente fala de fatores de risco e de proteção. Um dos fatores de risco é a superficialidade da sociedade. Entendi. E um dos fatores de proteção é a espiritualidade, independente de que religião. De qual seja. Porque a gente se conecta com o sagrado de cada um. E quando a pessoa se conecta com o sagrado, ela vê sentido de vida, ela transcende, né? Porque o sagrado é transcendental. Então, quando a pessoa ela é mais espiritualizada, você percebe que ela desenvolve muito mais valores e virtudes como empatia, altruísmo, aceitação, trabalha bastante com as meditações. Então, a frustração ela diminui, a inflexibilidade diminui, o pensamento rígido diminui. Então, eu acho que é interessante, é um pilar, né? Vida profissional, familiar, social e vida espiritual. Cada um procura a sua espiritualidade. Todo mundo tem a sua vida espiritual, seu contato com o sagrado, independente de religião. E eu acho que tem estudos que falam que é fator de proteção. É interessante também que falam que nós conseguimos, com todas essas ações que a gente faz, tanto midiáticas, quanto governamentais, quanto no 1 a 1, que é a ação de como que você tá, tudo bem? Vamos tomar um café? Eu tenho, eu tenho uma tarde, eu tenho 20 minutos, mas eu tenho esses 20 minutos para você, deixei meu celular, é para você. Então essas ações que a gente faz, elas conseguem prevenir 90% do suicídio. Olha só. Né? Então, aí existe um problema. Se o suicídio está aumentando, é porque as ações que a gente está fazendo não estão tão eficazes, então a gente precisa rever o que a gente pode fazer. Por isso que eu acho que é uma questão muito da nossa sociedade, da responsabilidade de todos, não de uma pessoa só. Né? Entendi. Não de um órgão só. Acho que todo mundo pode aí tentar colaborar, né? Todo mundo pode. Dentro dos fatores de proteção que você disse, Ana, que também a gente poderia observar de comportamentos naquelas pessoas que não gostam de
falar, que são mais quietas, ou até nos adolescentes. O que a gente pode observar que pode ser um comportamento preocupante nas crianças também, porque às vezes a gente não cita a criança como se as crianças estivessem isoladas de comportamentos de risco, mas crianças também sofrem. Também sofrem, também se apresentam comportamentos de risco e existem alguns casos até de atos consumados de criança. Então a gente precisa observar. Eu queria que você levantasse assim, o que a gente pode prestar atenção. Tá. Uma das formas da pessoa mostrar que está em sofrimento é verbalizando. Tem bastante pessoas que verbalizam, olha, eu não estou bem e tal, tudo mais. Mas as alterações de comportamento, por exemplo, e é interessantíssimo dizer isso, alteração de comportamento não é assim, a pessoa ficou triste. Não, ela alterou o comportamento. Sim. A pessoa também ficou eufórica. A pessoa, ela era uma pessoa mais, né, tranquila, eutímica, mas, né... E aí, daqui a pouco, ela começou a ficar eufórica, fazer um monte de festa, começou a rir alto. Alguma coisa está acontecendo. Ana, ela vai se matar? Não sei, mas alguma coisa está acontecendo. Porque ela alterou o comportamento. Ou uma pessoa também que tinha um comportamento dentro de um padrão natural e ela acaba ficando isolada. Alterou. Alterações comportamentais, independente se é para depressão, tristeza ou se é para euforia. Principalmente quando são bruscas. Principalmente quando são bruscas, né? Não é assim, a pessoa está fazendo amizade, está ficando melhor. Não é uma coisa natural. Você percebe que alguma coisa está diferente. Tá. E aí, quando a gente percebe que os adolescentes estão mais eufóricos, mais extrovertidos, a leitura que a gente faz é, adaptou, tá ótimo. E não, a gente precisa ver certinho, né? Porque aquilo que sai da naturalidade, a gente precisa entender o que é naturalidade, o que ele tinha de padrão, o que ele tinha de basal, não o que eu acho, o que ele tinha de padrão e de basal. Saiu daquele padrão, daquele basal, é interessante a gente pensar. Alteração de sono, alteração de peso. E quando você fala alteração é do mesmo jeito, não é nem para menos e nem para mais. Pode ser os dois. Pode ser os dois. Ele tá dormindo muito. Porque eu tô cansado, sabe? Tô estudando demais. Tá, mas não era para tanto. Não, eu tô elétrico, é porque eu tô jogando online, eu tô fazendo isso também, não é para tanto. Tem que existir um equilíbrio. Né? Alteração de peso também. Por que emagreceu demais, engordou demais? A gente precisa entender. Existem também todas as questões hormonais, existem também os fast foods, mas também não é para ser de uma hora para outra assim, né? Tem também os adolescentes que começam adolescentes e pessoas, a não se apegar mais com as coisas. Não quer mais uma coisa, dar uma coisa de valor, não quer mais um celular, mas não faz questão das coisas mais. Nossa, tá tão desapegado, né? Nossa, que bonito, não tá mais materialista. Não sei. Será que é realmente? Será que houve uma transformação espiritual aí? Ou será que ele perdeu a graça? Ou será que ele perdeu o sentido? O sentido das coisas. Então, os comportamentos acabam mostrando que alguma coisa não tá bem. É coisa de adolescente, viu, Anaí? Tá lá no quarto, ó, jogando, falando com os amiguinhos no WhatsApp. Quem são esses amiguinhos? Ana, existiu baleia azul? Existiu. De verdade. Ana, existem jogos assim? Existem. Não é brincadeira. Existem jogos, existem pessoas que manipulam adolescentes na internet. E a gente acha que eles estão jogando joguinho online com os amigos. Porque quando a gente chega, eles mudam, né? Porque são espertos, né? Eles mudam o joguinho, né? E também, para os próprios adolescentes, eu entendo que algumas coisas na internet aguçam a nossa curiosidade. Mas a gente precisa entender o que é bom e o que não é bom pra gente. E a gente precisa sempre, todo momento, conseguir dividir isso com alguém. Não guardar isso pra gente, porque isso pode trazer um problema futuro lá. Tem que existir uma comunicação. Então, todos esses comportamentos a gente precisa ficar atento. E em criança, a criança, ela realmente se isola. A criança fica mais quietinha, fica educadíssima, né? Nossa, que educadinha, aquela olha que criança que era agitada, de repente fica quieta e fala, nossa, gente, não tá mais dando trabalho. Resolveu que eu fiz tudo. Não, a gente precisa ver se de fato tá assim mesmo. Só quer brincar sozinha, não quer brincar mais com os amiguinhos, não quer dividir as coisas, não quer socializar. Eu acho que isso é importante. Não quer ir pra escola. Não quer ir pra escola. Existe sempre alguma coisa e elas não falam. Pode ser alguma coisa? Não, tá tudo bem, elas não falam. Então não adianta você ficar batendo e insistindo, vai observando. Vai observando as coisas e os comportamentos. Porque muitas vezes quando a gente fala, não, a psicóloga Ana e a psicóloga Anaí falaram que você tem que falar, então fala. Eles não vão falar. Eles falam isso mesmo. Pode falar. Falaram que tem que falar, então vamos lá, o que tá acontecendo? Eles não vão falar, gente. Porque ninguém quer colocado na parede assim e fala, nem adulto, né? Você fala, não, tá tudo certo. Então, Ana, tem uma questão delicada que às vezes acontece, agora não sei se
se você tem recebido muito no consultório, mas sobre a automutilação, principalmente nos adolescentes. Você pode falar um pouquinho pra gente? Como que a gente pode perceber isso? Pois é. A automutilação, ela também vai na mesma vertente do suicídio, que é uma forma que os adolescentes e as pessoas que têm esse comportamento, é uma forma de aliviar a dor. Uma adolescente que tem esse comportamento, ela me explicou certinho o que ela achava disso, né? Eu falei, mas por quê? Porque dói, né? Machuca, fica marca. Na minha cabeça é isso. Ela falou, Ana, você já quebrou o braço? Eu falei, não, mas eu já sofri acidente. Ela falou, não fica anestesiado? Eu falei, fica. Ela falou, é isso. É porque é anestesia. E quando a anestesia parece que dá uma sensação boa. Então, realmente, eles utilizam esse tipo de comportamento para aliviar a sua dor e o seu sofrimento. Biologicamente, ali, alivia mesmo, porque acontece algo, né? Quando você corta e tem aquela sensação de anestesia mesmo, da dor mesmo. Mas o problema é que, quando eles começam a entender que esse comportamento resolve algum problema naquele momento, esses comportamentos eles vão sendo cada vez mais recorrentes. Só que eles não param aí. Vai chegar uma hora que não vai resolver mais. E aí a tendência é sempre fazer uma escalonada. E aí o processo desse comportamento ir para um comportamento um pouco mais invasivo e chegar até o suicídio é um processo e vai acontecendo. Como que a gente consegue perceber? A gente olha todas essas alterações de comportamento da pessoa, né? E aí pode ser que ela esteja se automutilando ou não. A gente precisa se aproximar dessa pessoa. Geralmente, os adolescentes se cobrem, né? Eles acabam colocando uma blusa um pouco mais comprida, usando só calça, moletom, mesmo gorro, no calor, né? Mesmo no calor. Então, é interessante que você vai ser agressivo e pedir para o adolescente tirar a roupa na sua frente? Não, eu acho que é importante essa aproximação com o adolescente. Porque ele também só vai falar dos seus problemas, ele só vai abrir a situação quando ele sente um ambiente mais seguro. Senão, ele pode até estar se mutilando, prometer que não vai se mutilar mais, mas ele vai. Porque ele pode prometer só para falar uma coisa que a gente quer ouvir. Então, a chave da questão, de tudo, eu acho que é a aproximação genuína. É o interesse verdadeiro pelas pessoas. Quando a gente se interessa verdadeiramente pelas pessoas, de verdade, a gente consegue manejar muita coisa. Não adianta a gente fazer assim, olha, as psicólogas mandaram, então, filho, tira o moletom para dar uma olhadinha. Ah, não se automutila, beleza. Não, isso não existe. Isso não é verdadeiro. Acho que o interesse verdadeiro impede até a ideia da automutilação. Existe a automutilação com ideação suicida e sem ideação suicida. Então, muitas das automutilações são sem ideação suicida. Mas quando a pessoa começar a perceber que isso não está resolvendo os problemas dela e acaba trazendo mais problemas, ela pode ter uma ideação suicida. Eu acho que o canal, a chave, é a gente achar na gente de volta o interesse pelas pessoas. Até porque, acho que foi você que falou uma vez, que o suicídio está ligado ao desamparo, desvalor e desamor, não é? Então, se a gente não encontra isso nas pessoas que estão ao nosso redor, que é o amparo, o amor e a valorização, então a gente pode buscar esse caminho. Exatamente. Né, como uma saída definitiva para um problema que é temporário. Transitório, não é um problema definitivo. Mas a saída que você busca, tentando acabar com aquele problema, é realmente uma saída definitiva. E aí é uma situação que acaba gerando várias outras situações, né? Eu atendi um paciente que ele perdeu uma pessoa por suicídio da família e ele tem ideação suicida. E ele disse para mim que ele não faz isso porque ele sabe o quanto que ele sofre pelo fato desse parente ter se matado. Então, é muito complexo, né? Eu penso que nós precisamos nos aproximar mesmo das pessoas e ouvir as pessoas. E assim, de alguma forma, não tem problema se eu, você ou alguém pensa em suicídio. Não tem problema, porque a vida é difícil mesmo, a vida não é fácil não. Ainda mais agora, na pandemia, muitos sonhos morreram, muitas portas fecharam, muitas pessoas estão passando muita necessidade. Então a gente entrar em desespero e falar, era melhor não estar nesse mundo, eu entendo isso. É possível a gente pensar isso. O que a gente precisa ficar atento é, eu vou pensar isso e vou dividir. Não tem problema eu não pensar, porque às vezes as pessoas se culpam. Meu Deus, eu estou pensando nisso, eu não posso pensar. É a mesma coisa do elefante branco. Não pensa no elefante branco.
Você vai pensar no Com elefante branco. certeza. Então, eu não posso pensar não é uma saída. Eu posso pensar. Isso é autocompaixão. Eu posso sofrer. Eu posso me desesperar. Mas eu só não quero fazer isso sozinho. Eu só preciso dividir isso com alguém. Não tem uma pessoa específica. Eu tenho que dividir isso com a minha mãe. Né? Tem adolescentes ouvindo a gente, eu acho, né? Provavelmente sim. Eu tenho que fazer isso com a minha mãe, mas eu não tenho um vínculo com a minha mãe. Tudo bem, não faça com a sua mãe, faça com seu pai, com seu irmão, com a sua tia, com a sua professora, com a psicóloga do colégio. Mas faça com alguém, com um adulto responsável. Mas faça, não guarde. O problema é a gente guardar, é igual lixo, quando o lixeiro entra em greve e o lixo fica dentro de casa. Meu Deus. Senhor amado, a gente precisa colocar o lixo para fora. É a mesma coisa, a gente precisa falar, a gente precisa dividir, né? Olha, o professor Fernando fez mais uma pergunta aqui pra gente. Professora Ana, por esse ponto de vista, todos nós ou já passamos por isso ou conhecemos alguém com tais comportamentos, que aparentemente casuais ou comuns. Não me refiro à automutilação, né? Então, ele está falando pelo ponto de vista que você estava falando aqui. Uhum. Talvez de desamparo, de desmotivação de vida. Gente, quem nunca me fala, eu acho que quem nunca pensou assim, meu Deus, hoje podia dormir e acordar amanhã. Todo mundo já pensou isso em algum momento, né? O pessoal está gostando muito, mandando parabéns. Feliz. Parabéns pela live, que estão gostando muito. A Andréia Cristina perguntou assim, o comportamento dos adolescentes sempre se alteram? Não sempre se alteram. Uhum. A adolescência, né, se a gente for estudar desenvolvimento humano, é a fase mais difícil que tem, porque é uma fase de transição, que a gente está transitando para uma vida adulta que vai se fortalecer, né, se concretizar. Então, o adolescente ele tem uma dificuldade, porque ele está saindo da infância, da total dependência e indo para uma responsabilização. Uhum. Isso numa dinâmica ambiental. E de uma forma de hormônio e neurobiologicamente, ele também está passando por várias transformações. Então, se espera, sim, no adolescente, alguns comportamentos e alterações de humor, alterações de comportamento, sim, da própria adolescência. Onde que está a linha tênue, né? Onde que está o X? Quando esses comportamentos, a gente entende que é um comportamento que a gente consegue olhar para outros adolescentes, a gente percebe que os amiguinhos também estão tendo esse tipo de comportamento. Então tá mais rebelde, bateu a porta. Não pode, gente, fazer isso, mas às vezes eles fazem. Sim. Não pode, eles fazem. Bateu a porta, mais rebelde. Ai, mãe, não sei o quê, né? Alguns comportamentos assim, um pouco mais de empoderamento, de protagonismo. Ok. Agora, um comportamento que acaba ficando mais rígido e que você percebe que não é um comportamento de pares, e que você percebe que conversa com os amigos e percebe que os filhos dos amigos não estão tendo esse tipo de comportamento, aí eu acho que é interessante. Entendi. O que foge um pouco do esperado, sabe? Uma pessoa um luto, é esperado que a pessoa fique mal 6 meses, 8 meses, fique mal, mas não que fique depressiva, sem sair da cama, uma pessoa no luto. É esperado que ela fique mal na cama 2, 3 dias, mas 1 mês, 2 meses não. Então, essa diferença que a gente precisa olhar. E quando a gente vê o comportamento do adolescente, a gente fala, meu Deus, agora eu já não sei se está normal, se não está, procura ajuda. Faz uma avaliação. Sim. Faz uma avaliação, não tem problema. Vai, conversa, vai com o psicólogo, leva ele no psicólogo, conversa com ele e avalia. Né? Com certeza. Deixa eu ver quem mais que falou aqui com a gente. A Andréia também falou que a criança demonstra muito através da brincadeira e que os professores conseguem perceber bastante nesses momentos. Sim. A Fernanda também completou que quando eles pedem ajuda se torna um pouco mais fácil. Mas existem aqueles que guardam tudo para si. Sim. Né? E aí é um pouco mais Desenho difícil. Com criança, eu acho que é uma estratégia muito interessante. No desenho a gente consegue muita coisa, né? Perceber muita coisa. E aí, se alguém está em casa, né, um pai, uma mãe, e percebe alguma coisa, leva a criança para fazer uma avaliação. Uma avaliação que o psicólogo faça um desenho já consegue identificar bastante sofrimento, né? Tá. A Raquel também disse que o importante é apurar o olhar, como a gente está conversando aqui, para o menor sinal entender a mão, né? É sempre importante acolher. A Bianca elogiou, falou parabéns às duas, vocês são demais. A Simone falou, precisamos compreender que a depressão não é só o choro e a tristeza, mas há também depressão sorridente. Existe? Tem muito. Na verdade, hoje tem mais depressão sorridente do que a depressão com choro e tudo mais. Porque a pessoa, ela acaba fazendo uma formação reativa. Ela mostra uma coisa que ela não está vivendo no momento. É igual o comportamento do adolescente, está muito feliz, vão fazer uma festa, parará.
E não é, na verdade, isso que ele está sentindo, né? Então tem muito disso, sim. Tem muito acontecendo, né? A Fer também disse aqui, os pais, maridos e esposas que apresentam quadro depressivo também precisam de um comportamento profissional, né? O professor Fernando disse que precisa estudar mais sobre isso, porque é muito difícil de entrar nesse assunto. Então, assim... E sabe o que eu penso? Quando a gente fala, o que a gente faz? Porque assim, quando a gente fala sobre suicídio, é angustiante, né? Para nós também. É uma situação angustiante, não é uma situação fácil. Ah, Ana, você lida com suicídio? Lido. Mas é angustiante, é sofrido pra gente também, né? Eu perdi já uma paciente por suicídio. É super sofrido. Vem um monte de crenças de que a gente... O que eu deixei de fazer? O que eu fiz de errado? Mas eu penso que quando a gente... Minha mãe falava muito que a gente tem que matar o mal pela raiz, né? Então, quando a gente fala sobre suicídio, a gente tem que dar uns passinhos para trás. E antes que a gente vá remediar uma situação, a gente precisa promover coisas boas e a prevenção. Então, uma das prevenções que eu percebo hoje, assim, mais eficazes para qualquer sofrimento, é esse momento que a gente tem de bate-papo. É o momento que a gente, sabe, dá a atenção para o outro. É o momento quando a gente... Olha como que é bom. Para mim é muito bom quando uma pessoa fala assim para mim, Ana, como que você tá? Vamos tomar um café, quero saber de você. Eu falo, meu Deus, que maravilha! Sabe? Então, ter esse momento dentro de casa, ter esse momento com os amigos, ter mais momentos sociais nesse sentido, não para ficar postando nas redes sociais. Somos seres sociais, né? Não para ficar postando nas mídias. Ana, a Daiane perguntou para você aqui, é uma pergunta importante. As pessoas que sofrem depressão, elas podem ter 2 comportamentos diferentes? Tá, o comportamento de ficar mais isolada. Acredito que sim, seria isso. E o comportamento de mais eufórica pode. Ou talvez até assim, em casa, fica mais deprimido pode. E sair para trabalhar, tá tudo bem. Tá tudo ótimo. E tá tudo muito bem, isso. Né? Tudo ótimo mesmo, tá? Porque ela pode ter esses comportamentos para evitar uma exposição de como ela está, né? Como que estão os sintomas dela. Entendi. Então, ela pode sim, ela pode chegar, trabalhar um monte. Sabe o que ela pode fazer? Ela pode ser aquelas pessoas que trabalham bastante. Né? Trabalha, por quê? Até para tomar o tempo dela e tudo mais. Mas ela pode sim apresentar esses 2 comportamentos. Tem mais alguma coisa que você quer completar? Nosso tempo já está acabando. Eu quero agradecer, porque a gente está podendo falar sobre isso. Acho que esse momento de conscientização e entender que nenhum monstro é maior que a gente, né? Nós podemos vencê-los, né? É só a gente precisa estar um pouco mais esperto e estar um pouco mais ativo nesse processo. A gente não precisa ter medo. Eu tinha muito medo de um quarto escuro na minha casa, quando era pequenininha. E aí a minha mãe, com toda a psicologia dela, ela falou, você vai no quarto. Mas não vou, mãe, vai. Ela me pôs dentro do quarto. Falei, meu Deus, eu vou morrer. Aí eu falei, nossa, não morri. Aí eu apertei, o interruptor acendeu a luz. Ela falou, viu como não tem nada aí, menina? Então, a questão a gente precisa olhar os problemas, a gente precisa enfrentar os problemas. Nós temos um problema de saúde pública. Nós temos um problema de distanciamento familiar. Nós temos um problema muito grande com a pandemia, que está todo mundo indicado, mas ninguém se conhece, né? A gente tem esse problema. Então a gente precisa olhar isso e conversar sobre isso. Conversar como? Como que eu converso? Reativo? Falando? Brigando? Não, ouvindo. Ouça o que o outro tem para dizer. Se você fica bravo naquele momento, você respira e depois você retoma aquele assunto. Mas a gente precisa promover conversas. Em volta da mesa é ótimo promover conversas. Com certeza. Né? Eu acho que o que fica pra gente hoje, como que eu posso prevenir o suicídio? Falando e conversando. E conversando sobre a vida. Conversando sobre as coisas boas. É isso aí. Ana, muito obrigada pela sua presença. Com certeza, todo mundo adorou lá em casa. Foi muito bom conversar com você. Obrigada. Ficaria aqui mais umas 2 horas, tranquilamente. Obrigada, Ana. Eu quero agradecer em nome da Zéza, do Marcelo, de toda a equipe do colégio, obrigada. Por você ter aceitado o nosso convite. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, um beijo, até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau.